Começando aqui mais um vídeo de resistência dos materiais. Antes nós estávamos resolvendo questões relacionadas às tensões causadas pela flexão. E agora nós vamos começar a falar sobre cisalhamento. Antes de resolver, eu vou dar uma explicação rápida sobre esse assunto. Na primeira figura, nós temos essa cortante. Nesse caso aqui é como se ela estivesse concentrada. Só que essa cortante ela causa tensões e nós temos que admitir que essas tensões elas são distribuídas uniformemente por toda a peça, como mostrado aqui na figura abaixo. Selecionando um pedaço de peça onde sofre essas tensões de flexão e cortante, numa altura y qualquer, nós temos que admitir também que essas tensões elas têm que estar em equilíbrio, tanto na cortante quanto na flexão, para a peça não entrar em colapso. Então, aumentando esse segmento MN, que eu destaquei aqui nessa parte aqui de baixo, repare que cada parte dessas tensões causadas pela cortante, ela tem sua contraparte ao contrário para manter essa estabilidade. Aqui eu não destaquei causado pelo momento fletor, para não encher muito aqui e não poluir muito a figura. Mas o que acontece nessa área aqui, no caso eu vou destacar como se fosse essa seção lateral aqui, vai ser isso. Pode acontecer dessa forma, tá vendo que cada tensão ela tem a sua contraparte equilibrando, ou dessa forma. Para facilitar o entendimento, eu vou colocar um diagrama de momento na tela. Aqui nós temos a representação de como seriam as forças na viga, e essa partezinha aqui seria a representação do diagrama da cortante. Nesse diagrama de momento, nós temos duas partes. Uma onde o momento ele é constante, que seria toda essa parte central da viga. E tirando essa parte marcada e seccionando a viga em qualquer localização onde o momento é constante, nós vamos ter um equilíbrio nos dois lados da peça. Ou seja, qualquer altura em Y dessa viga que a gente for selecionar, a tensão em X ela terá o mesmo valor. E agora, pegando uma outra região da viga, onde o diagrama mostra essa área linear, e aqui também nós podemos olhar onde possui o diagrama da cortante, nós podemos perceber que em um lado a tensão ela é maior do que a do outro lado, e é onde ocorre a tensão de cisalhamento. Então a gente relaciona esse comprimento aqui dx, como todas as forças ela tem que ser anular, então essa tensão maior é a somatória da tensão causada pela flexão mais esse dF causado pelo cisalhamento. Nesse caso, esse dF aqui é como se estivesse representando essa parte aqui de baixo. Para finalizar, aqui, a tensão causada pela flexão, os máximos dela estão nas extremidades, que seria aqui ou aqui, nem tanto faz, dependendo do momento. Aqui seria tensão máxima de compressão e aqui tensão máxima de tração, aí varia. Enquanto a cortante, o máximo dela está no eixo neutro, que seria aqui justamente em cima do eixo X. Como eu vou dar maior foco na resolução de exercícios, isso aqui é só um básico mesmo. Eu acho que dá para ficar um pouco melhor quando a gente for resolver os exercícios. E espero que na hora que estiver resolvendo, dê mais clareza para vocês em relação a isso. Então agora nós vamos para a questão. Então aqui está a lista de exercício. E eu optei por resolver essa questão Q2.
Então aqui tem duas seções transversais para a gente resolver. Eu optei por resolver essa aqui do lado direito. Aqui está a seção transversal da viga e suas dimensões. Tem aqui a cortante de 20 kN. E o primeiro passo é encontrar esse Y' e o momento de inércia. Eu já coloquei os valores aqui na tela, porque a maneira de como encontrar esses resultados já foi feita em alguns vídeos anteriores. Então, para não ficar perdendo tempo, eu já deixei ele aqui pronto. Então, aqui, para a gente resolver esse exercício, nós vamos utilizar essas fórmulas aqui. No caso, como a cortante ela está no eixo Y, então nós vamos usar essa aqui. Também vamos ter que encontrar o momento de área da seção que nós vamos estudar, que são essas fórmulas aqui. No caso, esse momento de área ela é a distância do centro geométrico da parte da área em estudo até o eixo principal multiplicado por essa área. Durante o exercício eu acho que vai ficar mais fácil de entender o que eu estou falando, talvez aqui está um pouco confuso. Coloquei aquelas fórmulas aqui na tela, aqui é como nós vamos encontrar as tensões e aqui é o momento de área. Esse T aqui da fórmula é o comprimento da área que nós vamos calcular. No caso, por exemplo, se nós pegarmos a mesa superior, esse comprimento TZ é 180. Se pegarmos a alma, esse TZ aqui vai ser 10. Para começar, nós vamos substituir os valores que nós já temos aqui, que seria o valor da cortante, que é 20 kN, e esse momento de inércia aqui, e nós vamos deixar o QZ e o TZ como incógnitas. Então nós vamos chegar nesse resultado para as tensões. E depois é só substituir esses valores para cada uma das partes que nós vamos estudar. Então, começando pela mesa superior, nós vamos fazer o momento de área em função de y. Então, a gente determina uma área em uma altura indefinida, desse jeito que eu mostrei aqui na figura. Para fazer o momento de área, nós temos que definir essa distância do centro geométrico dessa figura aqui até o eixo Z. E nós vamos precisar também dessa altura aqui, que seria dessa linha vermelha que é indefinido, até o eixo Z. Para começar a encontrar então o momento de área, nós vamos definir essa área 1 aqui. Nós temos aqui essa espessura de 180 milímetros e da parte superior da mesa até o eixo Z tem 86,3 milímetros. E da parte qualquer onde a gente definiu essa altura dessa área aqui da linha vermelha até o eixo Z, vai ser esse valor Y aqui. Então nós temos 86 daqui até aqui, menos esse Yzinho aqui, e nós encontramos a área A1, que vai ser, no final vai ficar dessa forma. E agora, para encontrar o centro geométrico, e para facilitar a vida de vocês, define sempre dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Vocês podem pegar a metade da parte mais distante da área estudada até o Z, que nesse caso aqui seria esse valor de 86,13, aí seria metade 43,065, mais Y dividido por 2. E vocês podem fazer isso para qualquer parte que vocês estiverem estudando. Tanto essa parte da mesa, ou da alma, ou aqui na parte de baixo, vocês podem definir o Y índice linha
dessa forma. E vocês conseguem definir o centro geométrico dessa figura e vai evitar de ficar fazendo contas e quebrando a cabeça de como está encontrando isso. Agora é só substituir e encontrar o momento de área nessa fórmula. Então o momento de área ele vai ficar definido dessa maneira, o QZ da mesa superior. Aqui nós vamos ter um TZ de 180 milímetros. Tendo o momento de área, nós vamos substituir aqui nessa fórmula juntamente com o TZ. E depois nós podemos encontrar as tensões em qualquer altura da mesa superior. Então nós substituímos o Y nas duas extremidades, que nesse caso vai ser a extremidade superior 86,13 e a extremidade inferior aqui da mesa será de 74,13. As tensões nas partes superior e inferior, no caso aqui, ela tem que ser nulas, falando na superior da mesa superior e na extremidade da mesa inferior. Se der diferente disso, tem que refazer a questão porque tem alguma coisa de errado. E isso fica sendo uma maneira de estar conferindo o andamento da resolução desse tipo de questão. Então, partindo para a alma, agora nós vamos ter duas áreas, que é a mesa completa e uma parte da alma que nós vamos utilizar o mesmo processo que nós fizemos aqui para encontrar os valores. Então nós vamos definir uma área com uma distância até Z indefinida, dessa maneira aqui que eu mostrei na figura. A área A1 e o Y'1 são valores definidos. Para a alma, nós vamos fazer uma área A2 em função de Y. Então, primeiro, nós temos aqui essa espessura de 10 milímetros, que vamos multiplicar por esse valor aqui, que seria de 74, que é da parte dessa linha tracejada vermelho até o Z, até o eixo Z, menos o Y, que seria da parte tracejado vermelho até o Z, que seria esse valor indefinido. O Y'2, nós vamos utilizar o mesmo esquema que nós fizemos aqui. Então, é a metade da distância de Z, de Z até a parte mais distante da área estudada, que seria de Z até a parte dessa linha tracejado vermelho, que é esse valor aqui de 74,13, dividido por 2. Então, esse caso seria 37,065 mais o Y dividido por 2. E nós temos o centro geométrico dessa figura aqui. O TZ dessa área vai ser 10. Então, tendo esses valores aqui, nós podemos calcular o momento de área. Nesse caso, vai ser a somatória dessas duas áreas, que aqui seria A1, que seria essa primeira parte, e ela é definida, e a parte da alma, que seria A2, Y'2, que é essa parte aqui, e será indefinida, e nós vamos ter novamente um momento de área em função de Y. Pegando esses valores e substituindo nessa fórmula, o QZ e o TZ, que nesse caso aqui vai ser a espessura da alma, nós vamos chegar nessa fórmula e agora nós podemos substituir o Y e encontrar os valores das tensões em qualquer altura da alma. Nesse caso da alma, nós vamos ter 3 pontos, que seriam as extremidades superior e inferior da alma,
que a superior seria de 74,13 do eixo Z até aqui, e a inferior de Z até aqui seria de uma distância de 151,13. E nós temos que pegar o outro valor que seria em cima do eixo Z, que vai ser 0, e é onde a tensão da cortante vai ser máxima. Antes, quando a gente fazia as tensões causadas pelo momento fletor, em cima do eixo, essas tensões eram nulas. No caso da cortante, é onde a tensão ela é máxima. Fazendo a parte da mesa inferior, o procedimento ele vai ser exatamente igual ao da mesa superior. O que vai mudar é que esse TZ ele vai ser de 45 e não 180, igual nós fizemos antes. E essa altura, essas alturas aqui também vão ser diferentes porque, como essa seção transversal ela não é simétrica, então esses valores aqui vão ser diferentes, mas nada que vai complicar aí no modo de fazer, de resolver a questão. Uma coisa que pode deixar um pouco de dúvida em relação a essas distâncias y em relação ao eixo z, se coloca no caso positivo ou negativo. Nesse caso, pessoal, não precisa mudar nada, deixa tudo do mesmo jeito, independente do lado que você está trabalhando. Vocês não vão ficar considerando essa questão de sinal positivo ou negativo, porque o fluxo do cisalhamento ele está em uma direção só nesse exercício. Vou acabar de resolver o restante da questão e eu acho que vai ficar mais claro isso que eu estou falando. Agora eu vou traçar a curva da distribuição das tensões da viga. O fluxo ele vai correr dessa forma. E como eu falei antes, ele está apenas em uma direção e por isso não precisa se preocupar com as questões de positivo e negativo do y. Pegando os valores de cada etapa anterior, agora nós vamos fazer a distribuição das tensões nessa viga. Vai ficar dessa maneira. Na mesa, dá para perceber que esses valores das tensões são bem inferiores aos valores das tensões que ocorrem na alma. Porque esse método ele não é adequado para encontrar as tensões na mesa. Ele é adequado apenas para a alma. Só que mais para frente nós vamos mostrar outro método que é mais adequado para encontrar essas tensões aqui. Mas por questões didáticas, a princípio, nós vamos considerar que é esse método de resolução. E para finalizar esse exercício, agora é encontrar as parcelas de cada uma das áreas da seção. Para fazer isso, eu vou utilizar uma integral dupla. Os valores ele varia ao longo de y e ele é constante ao longo de z. Eu vou apenas colocar as integrais aqui. Para quem consegue resolver por integral, ficaria dessa maneira. No caso, eu tenho uma calculadora que resolve integral, então facilita bastante. Tem uma outra maneira, porém, dá uma pequena diferença nos resultados, que é dividir isso em partes, que nós podemos calcular a área, que ficaria mais ou menos dessa maneira. Para calcular as parábolas, utiliza isso. Mas tem um detalhe que essa parte das tensões da mesa, o vértice ele não é exatamente nesse encontro. O vértice ele fica um pouquinho para cá. Então ele fica aqui seria mais para cá. Então aqui dá uma diferençazinha maior. Mas como é uns valores bem pequenos, então dá para calcular e vai ficar aproximado. Finalizando mais esse vídeo, qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu tento responder para vocês aí. Valeu e até o próximo.